Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Antes de ler o texto, eu quero dar um histórico, um pano de fundo, de como eu recebi de Deus essa mensagem. Eu não acho justo quando eu prego e no final tem gente que foi abençoada e vem dizer: pastor, a gente quer agradecer, que mensagem, onde o senhor descobriu, foi tirar isso da Bíblia. Eu digo, gente, é tudo cola. Eu sonhei, eu tive um sonho, nesse sonho uma pessoa me explicou tudo que eu vou falar. Então eu não posso receber o crédito nenhum, e eu já quero de cara, de forma descarada, dizer que isso me foi dado num sonho. Mas eu quero te contar o pano de fundo de como isso aconteceu. Esse ano eu vou fazer 20 anos de casado, graças a Deus. Então isso aconteceu há quase 20 anos atrás, porque eu estava mais ou menos um mês e meio casado apenas. Comecei no ministério muito novo, ainda solteiro, mesmo no ministério pastoral. Mas eu lembro que nessa fase ainda recém-casado, eu comecei uma coisa nova que antes eu não costumava fazer, que era atender alguns casais. Mas eu e minha esposa fomos almoçar na casa de uma família da igreja. A ideia era só ter um momento de comunhão, era que o almoço junto fosse um momento social, Não era aquele tipo de almoço que te convidam para já ganhar junto um atendimento. Ninguém tinha programado isso. Mas a coisa, de repente, fugiu ao controle, literalmente, de todo mundo. E eu não tenho tempo para entrar em detalhe como isso veio à tona. Mas quando a gente estava sentado ali à mesa, só esperando o marido chegar, porque tinha atrasado um pouquinho no trabalho. Pensa, irmão, num monte de bomba começou a estourar ao mesmo tempo. E eu sei que a gente conseguiu a façanha de ver os dois descobrindo coisas um sobre o outro na hora que a gente estava lá. A gente descobriu que haviam múltiplos adultérios de um para com o outro, brigas num nível assim de agressão física terrível. A nossa conversa começou com eles no meio-dia, e quando nós fomos para casa, finalmente, era 00:30. Eu nunca me lembro de uma conversa tão longa, tão exaustiva, e a gente não tinha coragem de deixar os dois, porque a gente pensava, se largar, vão se matar. Tanto que quando nós saímos, 00:30, fomos para casa, Kelly e eu tomamos uma decisão. No dia seguinte, bem cedo, a gente ia viajar para o norte do Paraná, fazer um casamento. E nós tomamos a decisão de levar eles com a gente. Porque nós pensamos, a gente ia ficar fora o sábado e o domingo, voltar só na segunda. A gente pensou, se deixar esses dois até segunda, eles vão se matar. E a gente decidiu levá-los conosco. Agora foi uma noite terrível, porque a gente chegou 00:30 em casa, até arrumar as coisas todas para a viagem, deixar o que tinha que ter deixado arrumado durante o dia pronto, e por fim empacotar as malas, dormir. A gente dormiu tarde, teve que levantar cedo. Eu já saí cansado, foi umas 4 horas e pouco de viagem na estrada, e além da viagem, eram aqueles dois feito gato e rato brigando sem parar dentro do carro. E eu ficava pensando, o que eu fiz? Era melhor ter deixado ele se matar lá do que um tentar matar o outro aqui com a gente. Pensa numa viagem estressante. Para culminar, ainda chego lá, sábado, na hora do almoço, aquele calorzão do norte do Paraná, fim do ano, e a família do noivo preparou uma feijoada, que eu não comi pouco, irmão, eu confesso. Eu comi bem. Juntou o cansaço de tudo, irmão, mais aquela feijoada, o calor, e eu só conseguia pensar numa coisa: eu precisava achar uma cama e dormir. E eu lembro que, na hora de sair, eu ia ficar hospedado na casa do pastor da igreja. O noivo me abordou e falou, o que você vai pregar hoje à noite? Eu falei, não sei. Ele falou, como não sabe? Ele falou, eu te trouxe para pregar. A igreja está doida para te ouvir pregar. Eu falei, meu amigo, a igreja vai me ouvir no domingo. E depois do seu casamento, eu fico para pregar no domingo. Eu não sei o que ele tinha imaginado do casamento dele. Eu acho que ele imaginou que ia ser um culto de avivamento. Cura, milagre, batismo do Espírito Santo, libertação, gente salva. Eu não sei o que ele pensou, porque eu falei para ele, olha, casamento eu falo de 10 a 15 minutos, então é melhor nem pensar para não falar muito. Eu falei, eu gosto de cerimônia curta, rápida, então eu não sei o que eu vou falar. E era evidente a frustração dele. Eu não acredito que eu te trouxe para pregar e você não está levando isso a sério. Eu falei, não, estou levando a sério, vai ser caprichado, vai ser legal, só não vai ser esse culto que você imaginou de avivamento. Mas eu lembro que ele falou, pelo menos me prometa uma coisa. Eu falei, o quê? Ele falou, prometa que pelo menos você vai orar a Deus e perguntar se ele não tem uma palavra específica. Eu falei, te prometo.
E aí, logo que eu me livrei dele, eu orei. Falei, Deus, agora que eu prometi, se o senhor tiver alguma coisa específica, né, fica à vontade, porque eu tenho que dormir. Falei, como a sua palavra diz que aos seus amados o senhor dá até enquanto dorme, o senhor fica à vontade se quiser aproveitar esse momento. Eu falei, então a palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário. Eu falei, eu vou inventar um versículo, é digno do sono. Esses dois não me deixaram dormir, eles estão me cansando e eu preciso dormir. Então eu falei, se o senhor quiser alguma coisa, agora é a hora. Né? Fiz a oração, irmão, e fui tirar meu cochilo. Agora, se eu falar para você que eu estava acreditando que a oração fosse funcionar, que alguma coisa fosse dar resultado, não era verdade. Mas enquanto eu dormia, eu tive um sonho. E nesse sonho me foi explicado o que eu vou compartilhar com vocês. E naquela noite eu acabei batendo meu recorde. Em vez de 10 a 15 minutos, eu falei 22 minutos. Né? E foi a versão mais curta que eu consegui. Mas hoje me encomendaram a versão estendida, sem cortes. Né? Então nós vamos fazer ela toda. Mas aquela palavra foi o ponto de partida da restauração daquele casal que nos acompanhou. Eu tinha feito uma oração e eu disse, Deus, se você fizer um milagre para esses dois, nunca mais vai ter situação nenhuma, de casamento nenhum, que eu deixe de acreditar pelo que você pode fazer. Porque eu falei para Deus, na real, eu já vi o Senhor fazer muito milagre, mas não consigo acreditar que esses dois vão endireitar. Eu falei, a coisa foi muito longe, para mim isso aí está estragado, mas se o Senhor é o Deus da visão de Ezequiel do Vale dos Ossos Secos, e se o Senhor realmente fizer algo, eu te prometo que eu vou acreditar em restauração de casamento, por resto da minha vida, por resto do meu ministério. E aquela palavra foi o ponto de partida que não só trouxe restauração para esse casal, mas até hoje, eles têm restaurado centenas de outros casais. Eu achei, a princípio, com o que aconteceu, que aquela palavra me foi dada por causa deles. Mas alguns anos depois, aquele casal de quem eu fui fazer o casamento deles veio a ruir, veio a desmoronar e acabar. E foi um momento onde eles sentaram para assistir o vídeo daquela palavra. Porque eu não sei se você lembra o que pregaram no dia do seu casamento. Eu só lembro de olhar para meu pai, que foi quem estava falando, e ter batido no relógio, tipo assim, o senhor está falando muito, não combinamos falar menos. E eu só lembro dele dizendo, meu filho está dizendo que meu tempo já deu, mas eu sinto de Deus de continuar. E todo mundo riu de mim, como está fazendo agora. Eu acho que eu lembro o versículo que ele começou de ter assistido depois. Mas no dia, irmão, ninguém está com a cabeça para aquilo. E esses dois sentaram para assistir o vídeo da cerimônia. E quando eles sentaram para assistir o vídeo da cerimônia, essa palavra de alguma forma alcançou o coração deles. E eles decidiram lutar pela restauração do seu casamento. E eles não apenas foram restaurados, mas eles têm sido instrumentos para restaurar muita gente. Eu não sei te dizer, nesses quase 20 anos, quanta gente, pessoalmente, eu e minha esposa procurando aplicar esses princípios, a gente viu ser restaurado. São literalmente centenas e centenas, né? Como eu vou falar do nível pessoal, eu não jogaria para a casa dos milhares, mas de forma indireta. Eu ouço testemunho o tempo todo, em todo lugar, de gente que diz, pastor, alguém me passou aquela mensagem, eu ouvi aquilo no site, eu achei isso no YouTube, alguém repregou a mensagem. E isso só a eternidade vai poder revelar. Então, eu sou muito grato pelo que Deus começou a fazer a partir daquele dia. Eu queria que você pudesse não apenas pensar junto comigo no que eu vou falar, mas que você tivesse um coração aberto para discernir o sopro do Espírito Santo nesse lugar, o que Ele quer fazer na sua própria casa, no seu próprio matrimônio, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. João capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim, 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Metreta era uma medida de 40 litros, então está dizendo de 80 a 120. 7. Jesus lhe disse, enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho,
E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais, em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Amém. Naquele sonho, a primeira coisa que aquela pessoa que falava comigo, eu não me lembro de nenhuma imagem, eu só lembro da voz falando comigo. A primeira coisa que aquela pessoa disse essa é a história de um milagre. Ele me disse, você tem começado o seu ministério focado em gastar tempo orando, jejuando, buscar a operação dos dons de cura, a operação de milagres, e você já viu muita intervenção sobrenatural. Mas ele diz, de alguma forma você focou a sua fé para milagres só no corpo das pessoas. E aquela voz me dizia, Deus quer te fazer enxergar uma perspectiva de milagre que você ainda não enxergou. Ele me disse, não é à toa que o primeiro milagre descrito na Bíblia que Jesus tem operado no seu ministério, não foi necessariamente um milagre de cura, não foi um milagre de provisão, não foi um milagre de libertação, mas a Bíblia fala de uma intervenção que ele opera justamente dentro de um casamento. A Bíblia diz tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Diz que se os milagres todos de Jesus fossem escritos, João diz, nem no mundo inteiro caberiam os livros. No entanto, ele diz, esses foram escritos para que creais. Agora, nós precisamos entender que há uma seleção de Deus, não só para os milagres específicos que nos chegariam, mas há um ensino específico por trás deles. E a primeira coisa que me foi chamada a atenção, é importante que você acredite que milagres podem acontecer em casamentos. Eu quero usar como tema da mensagem minha hoje, milagre no casamento. Eu quero não apenas te ensinar alguns princípios, eu quero, com a graça de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, tentar, de alguma forma, incendiar a sua fé, não só para o seu casamento, mas porque eu creio que Deus quer que a gente seja instrumentos na vida de outros. Aliás, Paulo diz, com a consolação que a gente é consolado, a gente consola os outros. A bênção de Deus nunca tem o propósito de parar só na gente. Deus diz para Abraão, eu te abençoarei, mas falou, eu também farei de ti uma bênção. Eu acredito que aquilo que age na nossa vida nos dá a autoridade, a legalidade de depois ser compartilhado, de ser transbordado. E de uma forma muito clara me foi apresentada a seguinte visão dessa história. Em primeiro lugar, o problema e a solução. O problema gira em torno da falta de vinho. E a solução é justamente o milagre para trazer isso. Mas também me foi dada uma explicação a respeito do processo do milagre. A solução, ela fluiu e ela aconteceu dentro de, na verdade, um processo. E me foi destacado também o resultado. Então, eu quero fatiar a minha exposição, falando primeiro do problema, a solução, depois nós vamos falar do processo dessa solução, para depois observar o resultado. E uma coisa interessante, eu amo a tipologia bíblica, uma coisa interessante é que me foi falado muito sobre os princípios, né? As figuras proféticas, simbólicas que estão nesse texto. Eu falei que o problema é justamente o vinho terminar. E na tipologia bíblica, é lógico, se você olhar o natural, o vinho era o que embalava qualquer festa. E quando nós falamos de festa, irmão, principalmente no modelo do Velho Testamento, nós não estamos falando só dos ímpios, mesmo do povo de Deus, que servia a Deus. Mas se você olhar o aspecto espiritual, o Salmo 104:15, se refere ao vinho como sendo aquilo que alegra o coração do homem. Ele é usado nas Escrituras como um dos símbolos do Espírito Santo. Ele está conectado à alegria, a prazer, nós podemos até mesmo dizer realização. E o que me foi dito naquele sonho é que, infelizmente, a maioria dos casamentos, eles já nascem sentenciados a enfrentar a falta do vinho. O que muitas vezes empolgou um casal no início da relação, que marcou aquele início, o tempo da lua de mel, não demora muito tempo para desaparecer. E nós não podemos dizer, querido, que isso é ideia ou plano de Deus, ou que Deus não queira que o casamento funcione. Eu creio que Deus não é só o criador da instituição do casamento, mas que Deus tem o poder de trazer manutenção, até mesmo sobrenatural, para aquilo que Ele criou e instituiu. Mas muitas vezes nós, por não termos o cuidado devido, o entendimento devido de algumas questões, às vezes nós permitimos que o vinho se acabe. Nesse casamento durou uma semana o vinho.
Né? Um dia desse eu falei, irmãos, hoje em dia a coisa está ficando feia, tem gente se separando com meses. Né? Eu falei, daqui um dia alguém vai querer bater esse recorde e liquidar, acabar com o vinho uma semana. Alguém procurou no final da reunião, falou, daqui uns dias não, eu conheço um que separou com 3 dias. E o que a gente percebe, querido, é que de fato muita gente que acreditou na proposta do casamento a ponto de se unir pelos laços do matrimônio, tem vivido a frustração de ver o vinho terminar. E a gente poderia falar de muitas razões pelas quais o vinho acaba. Uma coisa que me foi mencionada no sonho foi a nossa incapacidade de saber lidar com as diferenças. Agora pensa em 2 seres que são diferentes, é o homem e a mulher. Não bastasse, diz um ditado, que os opostos se atraem. Isso é verdade. O problema é quando você começa um relacionamento, o que você enxerga é que o outro tem virtudes diferentes da sua. Mas depois que você casa, você descobre que também tem defeitos diferentes dos seus. E as diferenças, elas estão espalhadas em várias áreas. A gente pode falar das diferenças de temperamento. A gente pode falar das diferenças do jeito de ser do homem e da mulher. Porque, gente, não tem 2 criaturas mais diferentes do que homem e mulher. Eu gosto muito e recomendo para todo casal uma leitura secular de um camarada chamado John Gray. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Ele faz uma abordagem como conselheiro matrimonial, né, do ponto de vista, não sei se ele é um antropólogo, um sociólogo, mas ele estudou muito o comportamento. E depois de muitos anos lidando com casais, ele faz um mapeamento, ele chega a uma conclusão. É como se cada um viesse de um planeta diferente para se encontrar aqui. Porque são muito diferentes. A gente gosta de falar que o homem tem a inclinação a ser mais racional, a mulher mais emotiva, mas tem hora que até isso inverte. A verdade é que homem e mulher são diferentes para valer. Você já viu homem e mulher quando se encontra com os amigos, como é diferente? Os homens, por exemplo, você nunca vai ver um elogiar o outro na frente. É só por trás. Quando a gente encontra, a nossa maneira de expressar carinho, amor, é esculhambando o outro. Ô cabeção, barrigudo, careca, mas só esculhamba. Agora, a hora que um sai da roda, por trás, sem ele ouvir os outros, gente boa, pode crer. Aí todo mundo elogia o cara, mas na frente nem a pau. As mulheres são opostas. Quando se encontram, você tá linda, não sei que tal, vai descer. A hora que uma sai, engordou. Os 2, queridos, sabem elogiar e falar mal. Só que um faz uma coisa melhor pela frente, faz a outra melhor por trás. O outro é o contrário. E não vou nem dizer que tem certo ou errado. Você já viu os homens, na hora de pagar a conta, vão estar tudo quebrado. Sentou uns 4 homens, comeram um negócio lá numa lanchonete, deu R$37, cada um joga 20 na mesa e não quer o troco. Talvez voltaria a pegar a hora que os outros saíssem, mas ali quer botar banco. Irmão, nunca que as mulheres iam fazer uma coisa dessa. O que elas fazem na hora da conta? Puxa o celular, pega a calculadora, divide, inclusive os centavos, abre a bolsinha, tira as moedas e cada um vai dar exatamente sua parte. Talvez seja bem mais leve para elas agir dessa forma, né? Mas a gente pode ficar falando de coisa aqui que homem e mulher é diferente demais. Eu, quando casei, irmão, eu demorei para descobrir que até a temperatura do corpo da mulher é diferente. A gente não conseguia se acertar na temperatura do chuveiro. Para você ter ideia. E chegou uma época que tomar banho junto, irmão, não era mais só para aquele momento do avivamento. Era também para conversar. Sabe o que eu fiz? Eu reformei meu banheiro, coloquei 2 chuveiros. Aí tinha uma água fervendo que arrancava o couro dela. E o meu chegou a queimar, mas ficou 6 meses, eu só arrumei no inverno. Né? E homem e mulher, eu descobri depois que a própria temperatura é diferente. No início do casamento eu falei, Deus, eu não consigo dormir debaixo de tanto edredom. Essa mulher vai me matar. Eu dizia para ele, me dá sabedoria, o que eu faço? Um dia o Espírito Santo falou, pega a sua metade, dobra em cima dela. Ela vai ficar mais quentinha, você fica livre, solto e com frio do jeito que você gosta. Né? Mas homem e mulher, eles são muito diferentes. E se a gente não souber lidar com as diferenças, por exemplo, as mulheres não entendem por que nós, os homens, gostamos de segurar o controle remoto da televisão. E elas nunca vão entender a nossa capacidade de rodar todos os canais da Sky, DirecTV, em meio minuto. Uma vez eu assisti 2 filmes, um na HBO 1, outro na HBO 2. Eu não conseguia decidir qual que eu queria, fiquei assistindo os 2 até terminar.
né? Minha esposa dizia assim, meu martírio é quando você pega esse controle. Eu falei, o meu é quando você pega. Ela falou, mas eu não mudo. Eu falei, exatamente. Tem ninguém mudando de canal. Então, a gente vai descobrindo que as diferenças estão em tudo. Agora, não bastasse as diferenças de temperamento, a diferença do jeito de ser do homem e da mulher, ainda nós temos as diferenças de criação. Porque, irmão, cada um traz as esquisitices da sua própria criação. E nunca pense que nenhum de nós está preparado para o que virá, porque a gente nem sabe o que virá. Eu cheguei da lua de mel, fui com a minha esposa fazer a primeira compra no mercado. Irmão, pensa, dois casal feliz até pagar, porque a primeira compra é terrível. Não sabe por que você compra tanta coisa, mas quando nós voltamos, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o vinagre da sacola, coloquei ele dentro da geladeira. Uns dias depois fui procurar o vinagre. Cadê o vinagre? Não está na geladeira. Eu falei, meu amor, por acaso você pegou o vinagre? Sim. Por acaso você guardou em outro lugar que não é a geladeira? Ela disse, sim, meu amor, no armário. Né? Porque a mulher responde educado. O homem, às vezes, manifesta nele o espírito do Lunga. Vocês conhecem as histórias do seu Lunga, de Juazeiro do Norte? Ou não? Ele morreu no fim do ano passado, mas é considerado assim, espalhou literatura de cordel por todo o Nordeste, agora está correndo no Brasil. Era assim, a encarnação da ignorância era o Lunga. Né? Diz que tolerância zero, e a filosofia de vida dele é toda pergunta idiota merece uma resposta ainda mais idiota. Então diz que uma vez a mulher perguntou para ele, Lunga, quer leite? Ele disse, quero. Ele diz, leva no copo. Ele diz, não, joga no chão e puxa no rodo. Diz que uma vez ele foi na agropecuária comprar veneno para rato, o infeliz do funcionário falou, para levar, ele falou, não, espera que eu vou buscar o rato comer na sua mão, infeliz. Então esse é o espírito do Lunga que às vezes baixa nos maridos, porque se uma mulher pergunta isso para o marido, ele vai dizer, não, o vinagre criou perna sozinho e saiu e mudou de lugar, né? Mas minha mulher toda paciente, ela sim, está no armário. Eu falei, por que no armário? Ela falou, porque eu achei que não precisa ficar na geladeira. Eu falei, quem primeiro guardou esse vinagre, quem primeiro deu destino a ele quando ele entrou dentro de casa, fui eu. E eu pus na geladeira. Você mudou ele de lugar. Ela falou, amor, ele não estraga, não precisa ficar na geladeira. Eu falei, mas eu gosto da salada geladinha. Ela falou, mas o alface, a verdura já está na geladeira. O vinagre não tem que estar na geladeira, para a salada está geladinho. Eu falei, mas fica mais geladinho. Ela falou, você toma limonada gelada, só guarda água e o limão, você deixa o açúcar fora, você não põe o açúcar dentro da geladeira. E aí, irmão, quando acabou o argumento, a gente apela, não é assim? Quando eu não tinha argumento para me defender do que ela falou, eu falei, minha avó guardava na geladeira, minha mãe guardava na geladeira, eu vou guardar na geladeira. Ela olhou para mim e disse, minha avó guardava no armário, minha mãe guardava no armário, eu quero guardar no armário. Irmão, pensa num vinagre que não tinha lugar. Tirava do armário, punha na geladeira, tirava da geladeira, punha no armário. Irmão, isso aí levou um tempo. Alguém tem alguma dúvida de onde está o vinagre hoje? No armário, é claro. Porque ela usou de astúcia. Um dia, não sei o que eu fui fazer no carro, ela deu um palpite. Era uma coisa de acessório. Eu falei, amor, essas coisas de carro é uma praia mais dos homens. Principalmente se falar de acessório. Coisa de casa, eu não dou muito palpite. Eu falei, aliás, a gente podia resolver quem manda onde. Eu falei, a gente podia definir aqui hoje. Eu mando no carro, você não dá pitaco, você manda em casa, eu não dou pitaco. Ela estendeu a mão. Falou, acordo selado. A hora que eu dei a mão, ela falou, meu primeiro ato como quem manda na casa. O vinagre vai para o armário. Irmão, ninguém me falou que a gente tinha que ir num curso, né, de novo, combinar onde é que vai o vinagre. Eu nunca imaginei que essas coisas podiam surgir como um problema. Eu tenho um pastor amigo meu que quando ele foi fazer a primeira compra, já teve a primeira briga. Porque entrou no corredor para pegar óleo. E eles pararam o carrinho, foi um para um lado, outro para o outro. E daqui a pouco cada um voltou com óleo diferente. Ele com óleo de soja, ela com óleo de milho. Os dois olharam para o óleo que estava na mão do outro. Eu lembro que ele falou para ela, o que é isso? Ela disse, óleo de milho. Eu falei, eu sei que é óleo de milho. Ele falou, eu quero saber o que você está fazendo com isso. Eu vou comprar o óleo de milho. Ele disse, não, nós vamos levar o óleo de soja. Ela falou, por quê? Ele disse, porque minha mãe só cozinhava com óleo de soja. E eu sempre gostei da comida dela. Ela olhou e disse, então volta para casa, pede para sua mãe cozinhar para você. Aí começou, irmão.
Agora, alguém de vocês combinou com que tipo de óleo ia cozinhar antes de casar? Não conheço ninguém. Onde ia guardar o vinagre? Então, a gente junta tanta diferença. E muitas vezes, por não prestarmos atenção de não saber lidar. Irmão, e uma coisa na vida da gente de ser crente é aprender a ceder. Ninguém falou amém. Irmão, pensa num cara competitivo, sou eu. Pensa numa coisa difícil que tem sido ao longo do tempo aprender com Deus. É justamente ceder. Mas muitas vezes, porque a gente faz do casamento um lugar de disputa, de competição, de quem tem razão. Ultimamente nós estamos com um ditado no meio dos homens. A gente diz, você quer ter razão ou quer ser feliz? Nós já estamos questionando, irmão, se vale a pena. Porque essa nossa predisposição de defender a opinião, o território, o posicionamento, o que acha, o costume, traz tanto desgaste. E uma das coisas principais, normalmente, querido, um casamento, ele não tende a acabar por uma grande desgraça. Ele normalmente tende a acabar pela soma de muitas pequenas coisas. Ou pela falta de muitas pequenas coisas. E naquele dia, eu não quero gastar muito tempo falando disso, me foi dito que o problema está relacionado, principalmente, com o fato de que, embora haja emoções intensas que unem o homem e a mulher, né, a paixão que não é só física, é emocional, muitas vezes a maneira como nós não conseguimos lidar com essas diferenças vai sufocando os sentimentos, vai abafando, vai acabando com esse vinho. Agora, a única possibilidade de solução da parte de Deus é se Jesus fizer parte desse relacionamento. E note que Jesus não foi chamado só hora que o vinho acabou. Tem gente que só hora que o vinho acaba que vai correr atrás. Ele já tinha sido convidado para o casamento. O noivo nem imaginava que teria problema. Mas porque convidou Jesus para o casamento, e porque ele estava lá na hora que a necessidade surgiu, ele pôde intervir. Eu lembro que antes do nosso casamento, que ela e eu fizemos uma longa e gigantesca, na verdade, lista de convidados. Eu já pregava em muitos lugares, conhecia tanta gente. Não tinha nenhum lugar na cidade que a gente morava onde fosse caber tanta gente. Nós começamos a reduzir a lista. Mas eu lembro que eu falava para ela, ninguém da igreja fica de fora. A igreja na época já tinha quase 500 pessoas. Um dia, uma pessoa chegou para mim, um empresário, e falou, olha, se você quiser uma festa de casamento do mais alto nível, no hotel tal, que era o melhor da cidade. Ele falou, eu te dou tudo. Você não vai gastar um centavo, eu banco tudo. No entanto, só cabe 200 pessoas lá. Então você tem que tomar uma decisão a respeito da sua lista. Porque ele falou, não tem como pôr esse povo lá dentro. Eu não tenho como te dar a festa se você não decidir limitar. Eu, na época, irmão, achando que o pastor devia algo para todo mundo, falei, eu fico sem festa. Mal entra todo mundo ou não entra ninguém. E eu quero saber onde é que estavam meus amigos para dizer que eu estava errado numa hora dessa. Mas eu lembro que eu tomei a decisão, falei, não, ou vai todo mundo ou não vai ter festa. No final, Deus acabou dando uma outra solução. Mas esse dilema da lista levou muito tempo. E num dia, a gente, no fim, definiu qual seria as pessoas que receberiam um convite personalizado. E com a igreja, a gente ia tratar o convite público, de público. E depois, quando finalmente chegou o convite, minha esposa pegou o primeiro, ela disse, já vamos endereçar o primeiro. Eu já fiquei de olho. Quem será? Os pais dela ou os meus pais? Pensa numa coisa boa para dar confusão, irmão, quando a gente fica de olho nesse tipo de coisa. Mas ela pegou um convite, aqui tem uma letra muito especial, artística, ela escreveu todo caprichado, bonito, Jesus Cristo. E na hora, eu sendo meio sarcástico, falei, queria saber como é que você vai entregar esse negócio para ele. Ela me deu aquela olhada que a mulher sabe dar, com classe, e a gente não sabe de onde ela puxa tanto terror em fração de segundos. E ela diz, você sabe que isso é simbólico, é só um ato profético. Não, claro, meu irmão, em nome de Jesus, vamos orar por isso. Mas eu me lembro não só daquele momento, mas do dia que nós casamos. E logo depois da cerimônia, a primeira vez que nós entramos dentro de casa, eu lembro exatamente da forma como nós dobramos os joelhos, para dizer, Senhor Jesus, nós queremos que você seja parte desse relacionamento. Irmão, Deus quer ser parte da vida do casamento. É só você olhar para o primeiro casal. Deus não respeitou nem a lua de mel de Adão e Eva. Ele estava lá todo santo dia no Éden.
Vou deixar vocês um pouco sozinhos, mas eu quero ser parte, eu quero estar com vocês, eu quero participar desse negócio. E eu creio que é desejo de Deus ser parte. E que a única garantia que nós temos de que o casamento sobreviva a qualquer dificuldade, porque elas virão, querido, para todo tipo de gente. Mas a única garantia que nós temos é se nós cultivamos ou não a presença dele. Porque o único que tem solução para esse tipo de perda que eu e você podemos enfrentar é o Senhor Jesus. E não é apenas cultivar a presença dele como se isso fosse uma mera formalidade, mas é permitir que ele tenha espaço, é permitir que na hora que ele decide agir, ele tenha a voz. Primeira coisa que Maria falou para o Senhor: faça tudo o que ele mandar. Eu leio por trás das entrelinhas ela dizendo: não importa quão louca pode parecer a instrução, se ele mandar, obedeça. E aqui eu vou te dar a minha opinião, a Bíblia não é clara sobre isso. A Bíblia diz que esse foi o primeiro dos sinais públicos de Jesus, o primeiro dos seus milagres que ele manifesta publicamente. Eu imagino que dentro de casa Jesus já tinha feito alguma coisa, a Maria olhar e falar: o que ele mandar, vocês façam. Ela está dizendo: eu sei quem é esse cara, e por mais doida que pareça a instrução, obedeça. Porque os milagres de Deus não estão condicionados apenas à nossa capacidade de acreditar, mas de obedecer. Você pode dizer amém? Amém. E eu não vejo casamento sendo sarado que só com oração, porque a gente botou a mão na cabeça de alguém. Nós precisamos andar nos princípios da palavra de Deus. Amém? Agora, depois de me falar tanto do problema como da solução que nós podemos ter pela presença do Senhor, essa pessoa começou a me explicar algo mais dentro da simbologia do texto. Em primeiro lugar, a Bíblia fala de 6 talhas de pedra. O número 6 em toda a Bíblia está relacionado ao homem. De Gênesis, quando Deus criou o homem no 6º dia, até Apocalipse, quando a Bíblia fala do número 666, não diz que é número do cão, não diz que é número do diabo. O livro de Apocalipse diz número de homem. O número 6 em toda a Bíblia está relacionado com o homem. E quando o 6 aparece, irmão, pode procurar, que Deus está dando uma pista. Esse negócio está relacionado com a parte humana. Eu acho interessante não só a Bíblia mencionar as 6 talhas, mas a definição de que a talha era de pedra. Bom, ela ser de pedra era algo meio lógico, porque o propósito dela era o ritual de purificação, né? Os banhos, a forma como eles se lavavam para se purificar. E uma quantidade maior de água, ela não caberia dentro do odre, que era o cantil de couro. Ela não caberia num cântaro de barro, por exemplo, porque uma determinada quantidade de água como essa, a gente falando de 100 litros, o barro normalmente não aguentava a pressão e arrebentava. Então, o depósito maior de água, normalmente, eram as talhas de pedra. Eu não sei se essa palavra talha, eu nunca estudei etimologia disso, se tem a ver com como ela era feita, mas, na verdade, era um grande bloco de pedra talhado. Então, se pegava um grande bloco de pedra e se talhava, ia cavando ele por dentro, para que ele se tornasse um pote gigante, um grande recipiente. Eu tive o privilégio de estar já por 2 vezes em Caná da Galileia, e eu conheci uma dessas talhas de pedra que remonta ao 1º século da era cristã. Aqui eu vi, tirei umas fotos, ela é mais ou menos dessa altura, mais ou menos a altura do meu peito, mais ou menos dessa largura, uma coisa enorme, né? Porque eles não conseguiam cavar e deixar a parede dela tão fina. É algo grosso, eles não conseguiam cavar até o fundo, e a razão pela qual a medida variava, diz que era de 2 ou 3 metretas, de 80 a 120 litros, é porque não era uma medida perfeita. Eles iam cavando, talhando mais ou menos no olho. Mas algumas coisas a respeito da talha. Primeiro, ela fala da parte humana, e eu creio que isso reflete a nossa dificuldade. E o fato de ser de pedra, para mim, é outro detalhe importante que me foi informado. Quando perguntaram para Jesus, por que é que Moisés permitiu da carta de divórcio? Porque Jesus trata do casamento, querido, com uma abordagem completamente diferente de como a lei de Moisés tratou a questão do casamento. As autoridades de Israel chegam para Jesus, os fariseus, os religiosos, está toda a nata ali, diz: é lícito repudiar a mulher por qualquer motivo? Eles não estavam perguntando se era lícito o divórcio. A discussão era o motivo, porque a lei de Moisés permitiu o divórcio, desde que se desse a carta de repúdio. Aí Jesus faz uma afirmação que ela é bombástica. Ele diz: Moisés vos permitiu o divórcio,
por causa da dureza do vosso coração. Ele diz, no entanto, não foi assim desde o princípio. Irmãos, quando você olha para o princípio, você entende o plano, o propósito de Deus. Deus fez uma Eva para um Adão. De acordo com o que eu vi num programa do Ratinho, uma revelação que ele expôs, para falar contra a união homossexual, ele disse, se Deus quisesse isso, tinha criado Adão e Ivo, não Adão e Eva. E eu ri que só quando eu vi aquele comentário. Mas Deus fez uma Eva para um Adão. A ideia desde o início era um casamento monogâmico. E Deus não deu nem opção para Adão separar, irmão. Você já parou para pensar nisso? Se o bendito separasse, ele não tinha nem outra. Tá certo que também não tinha sogra, tinha uma outra parte envolvida por trás disso. Deixa eu dizer uma coisa, eu sempre faço piada de sogra, porque a minha sogra, ela não só me autoriza, mas ela me dá ideia. Na hora que ela liga, ó, conta essa, eu vi de outro pregador, né? Um dia eu apresentei ela na nossa igreja, estava nos visitando, falei, gente, está aqui minha sogra, quero que fique de pé, minha melhor sogra, falei, né? E ela toda sorridente. Aí eu, na brincadeira, lembrei de uma propaganda antiga da Embratel. Falei, eu sou aquele tipo de genro que carrega a foto da sogra na carteira. Quando terminou o culto, vem minha sogra e uma comitiva de irmãos. Nós queremos ver a foto. Eu fiquei pensando, o que eu faço? Falei, gente, vocês não acreditam no pastor de vocês? Ninguém está duvidando do pastor. Um irmão falou, estamos duvidando do genro. Eu pensei, como é que eu saio dessa? De repente me deu uma ideia. Abri a carteira, graças a Deus tinha uma nota de 50. Peguei e mostrei a onça para todo mundo. Você acredita que minha sogra ainda riu? Ah, Lu, você é demais. Falei, você que é, deixa eu pisar em você em público e ainda me agradece, né? Então, agora, se você não tem a sogra dessa, irmão, cuidado com a brincadeira. Porque mesmo minha sogra me autorizando, minha esposa não gostava. E ela falou, mas eu não gosto disso. Eu falei, amor, você tem que entender que eu só vou brincar com a minha sogra, nunca com a sua, fica tranquilo. Aí a gente se acertou. Mas o que é que Jesus diz? Ele diz, não foi assim desde o início, com Adão e Eva. E ele deixa claro, não vai ser assim daqui para frente. Ele diz, qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por conta dessa exceção. E não é o momento de falar, eu ainda acho que essa exceção ainda tem que ser bem entendida, ela não pode ser generalizada. Ele diz, qualquer que agir de forma diferente, está andando fora do que Deus tem. Aí ele diz assim, a razão pela qual Moisés deu exceção foi a dureza do vosso coração. Quando você olha para a velha aliança, o que é que Ezequiel profetizou? Ezequiel, capítulo 37, 36, versículo 26. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra, e eu vou dar a vocês um coração de carne, e eu darei a vocês um novo espírito. Deus estava dizendo, chegará o dia em que vocês serão regenerados. Vocês vão poder nascer de novo. O coração de pedra vai ser substituído por um outro coração. E aqui, irmãos, nós precisamos entender algo. Jesus está dizendo, essa exceção foi dada durante o tempo do coração de pedra. Está vindo um novo tempo. Está vindo um novo coração. O divórcio não é necessariamente a solução. A não ser para quem quer viver o coração de pedra de um ímpio ou da vida que vivia antes de se converter. Mas nós precisamos entrar num lugar em Deus, onde a gente aprenda a ceder, onde a gente aprenda a amar, onde a gente aprenda a perdoar, onde a gente aprenda a relevar, porque hoje em dia a maioria só quer defender os seus direitos. Tudinho o irmão falou, pastor, não é justo que fulano fez com isso. Eu falei, irmão, deixa eu te dizer o que é justo. Não é justo você não querer andar a segunda milha, não é justo você não querer entregar a capa junto com a túnica, não é justo você não virar outra face. Porque o mesmo Deus que deu todas as ordens que você está reclamando por outro, também mandou você fazer essas coisas. Você está fazendo sua parte? Não. Nós precisamos entrar num lugar, querido, onde a gente entenda o que é que Deus pode fazer dentro de nós. O problema é que a gente passa muito tempo tentando mudar o outro, quando a gente, na verdade, deveria mudar um pouquinho. Isso já faria muita diferença. Eu acredito que se a gente enxergar os nossos deveres com a mesma intensidade, não precisa ser mais, que a gente enxerga os nossos direitos, a coisa já seria diferente. Mas a verdade, querido, é que a proposta de Deus é de que eu e você possamos ter um coração maleável, um coração de perdão. A falência do casamento tem se originado justamente nesse coração de pedra. Mas Deus tem dado sinais de que mesmo nesse coração de pedra Ele quer trabalhar. Agora, eu acredito, querido, nós vamos pensar assim, quanto vinho iria caber dentro daquela talha de pedra?
Se o vinho foi transformado a partir da água, e eu já vou falar da água, que era a matéria-prima do milagre, a gente precisa perguntar quanta água caberia dentro de cada talha. Depende. Tinham talhas que cabiam 2 metretas, tinham talhas que cabiam 3. Tinham talhas que cabia 40 litros a mais, tinham talhas que cabia 40 litros a menos. Qual era a razão da diferença? O quanto cada pedra foi talhada. Eu creio que o grande desafio na vida de qualquer casal cristão é a gente se deixar ser talhado e trabalhado por Deus. Mas se a gente se permitir ser talhado, quanto mais talhado eu e você somos, mais água cabe. Quanto mais água for colocada, mais vinho a gente tem depois. Amém? Aproveita que ninguém está olhando, vira para o seu cônjuge e fala: se deixa ser mais talhado, meu querido. Eu quero falar um pouquinho da água, porque essa explicação naquele sonho foi muito interessante. O que me foi dito foi que Jesus, tanto transformando água em vinho, já era milagre, como se ele fizesse aparecer vinho numa talha vazia, também seria milagre. Milagre por milagre, a pergunta é, por que ele pediu água? Em primeiro lugar, eu creio que ele está sinalizando, esse milagre não vai acontecer comigo agindo sozinho. E tem muita gente que quer que milagre seja um ato unilateral de Deus. Normalmente, querido, não é. Normalmente o milagre começa com aquilo que você tem, com a sua participação. Eliseu disse para aquela mulher viúva: o que é que você tem em casa? Por onde é que nós podemos começar? Você tem que entregar alguma coisa para que Deus possa trabalhar em cima disso. E ali foi pedido que essas talhas fossem cheias de água. Interessante que quando Jesus usa a palavra enchei, no original grego gemizo, encher até o topo. A Bíblia diz, e eles encheram até em cima, era encher completamente. Porque quanto mais água tiver, mais vinho ele vai poder trazer depois. Você pode dizer amém? A água ela tem 2 grandes significados no Novo Testamento. Ela fala tanto da palavra, como ela fala do Espírito Santo. A Bíblia fala no livro de Efésios que o Senhor tem purificado a sua igreja pela lavagem de água da palavra. E toda a Bíblia, a água está muito relacionada com a palavra. Mas também no livro de João diz, quem crê em mim, Jesus afirmando, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E você vê a água tanto na forma de fonte, na forma de rios, ela sempre relacionada com o mover do Espírito. Outro dia alguém me disse, pastor, que tipo de água é esse? É a palavra ou é o Espírito Santo? Eu falei, eu acredito que os dois. O que eu e você mais precisamos, filho, é nos encher da palavra de Deus, é nos encher do Espírito Santo. Porque a única forma de eu e você não vivemos com esse coração do passado é se nós nos deixamos ser cheios da presença de Deus. Você pode dizer amém? Amém. Tem coisas, querido, que se eu e você estivermos sensíveis ao Senhor, elas vão fazer toda a diferença. Minha mulher já aprendeu em quase 20 anos de casado a usar o que ela apelidou de disque denúncia. Tem hora que ela diz, eu não vou discutir com você. Ela vai lá para o quarto, ela dobra o joelhinho. Ela diz, Senhor, estou usando o disque denúncia. Há um comportamento inapropriado, inadequado do meu marido. Eu não posso resisti-lo, eu não posso discutir com ele, mas eu preciso da sua ajuda. Irmão, pensa num negócio que funciona. E um dia, tinha tido assim uma discussão, não de briga, mas daquela argumentação que vai desgastando. Um dia desse eu li uma frase de Winston Churchill, que eu queria ter descoberto há 20 anos atrás. E diz, uma boa discussão deve esgotar o assunto, não os interlocutores. E às vezes a gente não esgota o assunto, a gente esgota um ao outro. E a gente teve uma discussão que não chegava a lugar nenhum, e a minha esposa falou assim para mim, ela falou, olha, eu desisto. Se eu soubesse, eu tinha feito um curso de direito, eu teria me preparado melhor para enfrentar seus argumentos. Ela falou, eu não tenho argumento para te enfrentar. E eu desisto. Eu falei, olha, se você não tiver argumento, você perdeu. Ela falou, então eu perdi, eu desisto. Eu falei, desiste de nada, nós vamos continuar esse negócio. Ela falou, não vamos não. Mas ela foi lá para o disque denúncia. Eu não sei quanto tempo ela orou, irmão, mas pensa num trem que funcionou. Teve uma hora que eu estava lá no meu quarto orando, quebrantado. Pensa na hora que a gente está vulnerável. Você chorou, babou diante de Deus. Eu estou aqui, Jesus, fala comigo. Eu disse, pois é, vamos então conversar. É razoável esse seu posicionamento? Já teve vezes de eu falar, o senhor vai ficar do lado dela, é isso? Mas minha esposa descobriu, querido, que o Espírito Santo é um grande aliado.
A verdade, querido, nossa teimosia, que gera tanto tipo de problema, se nós tivermos uma sensibilidade à ação do Espírito e da palavra, isso pode fazer toda a diferença. Mas o problema é que a gente se enche muito pouco de água. E a gente quer viver uma vida aqui, onde Deus não se manifesta, porque é carnal todo o nosso comportamento. Mas eu quero te dizer, se você quer viver milagre, você tem que encher de água. Essa parte Deus está dizendo, isso eu não faço, isso quem faz é você. Se você fizer, eu entro em cena e continuo o resto. Se você não fizer, eu não vou fazer nada. O Senhor me falou a respeito daquele casal que estava conosco na viagem, naquele sonho. E diz, eles serão um longo e árduo caminho, porque a restauração, querido, não é algo instantâneo, não é da noite para o dia. Tem gente que passa anos estragando casamento, porque quer que em 2 segundos Deus conserte. Há um processo, querido. Agora a gente precisa reconstruir, precisa permitir que a palavra entre, que ela gere novos valores, que o Espírito Santo nos sare. Agora, quanto mais água, mais propício a manifestação do milagre. Quem está entendendo, diga amém. E o Senhor falou muito comigo a respeito de como nós precisamos levar as pessoas a esse lugar, onde elas possam se encher de água. Mas para terminar, eu ainda quero ter um tempo de oração. E foi chamada a atenção a respeito do resultado. O texto que nós lemos diz que os discípulos, ao verem esse milagre, a Bíblia diz que eles viram a sua glória, diz que eles acreditaram. E não foi apenas os discípulos. O texto do Evangelho de João termina dizendo no versículo 11 assim: com este, Deus Jesus, princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. 2 coisas que me foi falar. A primeira tem a ver com a qualidade do vinho. Quando eles pegaram aquela água transformada em vinho, levaram para o mestre Sala, que é o cara que estava cuidando da festa, ele provou, ele fica impressionado. Ele diz, normalmente a turma serve o vinho bom primeiro. Isso era o que? Medida econômica na festa. Depois que a turma já bebeu bastante, vinho barato, né? Essa era a maneira de lidar. Ele falou, eu estou impressionado que você guardou o melhor vinho para depois. O que aquele homem que não sabia de onde tinha vindo o vinho está dizendo? A qualidade desse é superior à qualidade daquele que tinha antes. Aquele sonho é algo que o Senhor falou comigo. Não pense você que aquilo que eu vou fazer para um casamento é algo parecido a um pneu recalchutado. O que Deus pode fazer no meu, no seu casamento, querido, não é só devolver o que a gente perdeu, mas é nos levar a um lugar onde a gente passe a ter algo melhor do que aquilo que a gente já teve antes. O vinho novo, querido, ele vem como algo melhor do que o vinho que já tinha acabado, do que o vinho que já tinha terminado. Sabe, muitas vezes a gente imagina que a ideia de restauração de casamento é assim: Deus vai me dar paciência de eu viver dentro dessa prisão, de eu não enlouquecer, de eu não me matar ou não matar alguém até que ele volte ou até que alguém morra. E tomara que seja o outro que morra. Eu tenho visto muito crentes, não, pastor, por amor a Jesus estou disposto a sofrer. Irmão, Deus não quer que você viva sem vinho. Deus não quer te colocar de castigo. Deus quer produzir um milagre. E Ele pode te dar algo que você nunca teve. Agora, o texto não fala só de uma qualidade melhor e maior. E nesses 2 casais, a partir dos quais a história começou no dia desse sonho, a gente viu eles poderem viver isso. Um vinho muito melhor do que aquilo que eles já tinham tido. Mas eu comecei a descobrir que a razão pela qual Deus quer esse vinho não é só por causa da gente. Às vezes a gente é muito egoísta. A gente acha que a única razão para Deus dar algo é só por causa de nós. Tiago 4,3 diz assim: pedis e não recebeis porque pedis mal. Qual a definição de pedir mal? Ele diz, para esbanjardes nos vossos próprios deleites. O problema de muito crente é que ele quer um negócio só para ele. E Deus nunca pensa só em você quando Ele te dá algo. Deus sempre está pensando mais do que você. Quando a Bíblia diz, o meu cálice transborda, irmão, não é para desperdiçar. Porque no reino de Deus não tem lugar para desperdício. Até quando Jesus multiplicou pães e peixes, diz, recolhe o que sobrou para que nada se perca. A única razão para você transbordar é porque Deus quer que você derrame em outros. Efésios 4:28 diz, o que antes roubava, não roube mais, antes trabalhe, faça com as mãos o que é justo, para que tenha o suficiente para si e para socorrer ao necessitado. Deus nunca quer dar só o que você precisa. Deus quer dar mais do que você precisa, para que você tenha para você e para os outros. E uma das razões pelas quais, querido, Deus quer restaurar casamentos, não é apenas para devolver alegria só para a gente, mais ninguém. Quando Deus faz algo no meu, no seu casamento, Ele tem o poder de nos colocar numa vitrine,
de mostrar para os outros o que ele fez. E dele ser glorificado não só por devolver a alegria para a gente, mas para poder usar a gente como uma inspiração, para que outros também possam ser tocados e outros também possam ser restaurados. Paulo diz: com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Então, quando eu deixo de viver milagre com o meu casamento, eu não estou abortando só o melhor de Deus para mim. Eu estou sendo egoísta a ponto de dizer: eu também nunca vou deixar Deus usar a minha história para inspirar e tocar a vida de outros. E nós precisamos entrar no lugar onde esse milagre possa ser possível. Ele não vai acontecer, querido, só com a oração de alguém. Ele não vai acontecer, né? Aliás, deixa eu te dizer, querido, eu acredito muito na oração e não quero que você me entenda errado. Mas pensa num assunto que você não consegue só com oração, é casamento. Aliás, Paulo escreve em 1 Coríntios 7:5 que tem crente, às vezes deixando o diabo entrar porque está orando muito e agindo pouco. Paulo diz: não vos priveis um ao outro. Está falando do momento de intimidade. Ele diz: a não ser. Ele diz: tem uma exceção. Talvez. Eu gosto que ainda tem o a não ser. Talvez. Por um pouco de tempo. Glória a Deus por esse pouco de tempo. Ele diz: para vos dedicardes à oração. A única exceção, talvez por pouco tempo, para se dedicar à oração. Ele diz: depois junta de novo, para que Satanás não vos tente. Tem crente, querido, que em vez de afastar o diabo do coração, ele está deixando entrar. Porque ele só está orando e não está fazendo mais nada. E Paulo está dizendo: se você viver só na oração e não comparecer, o cão entra. Porque a manutenção do casamento, ela precisa de muita oração. Mas também não é só oração. Tem que ter avivamento. Mas isso é para um outro dia. Vamos ficar de pé. Eu gostaria que nós orássemos. Eu creio que nós podemos ter situações de gente que hoje tem que reconhecer e dizer: pastor, o estoque de vinho está baixo. Outro dia falou: pastor, tem mais nem o cheiro, é só a mancha do vinho que já sumiu e secou. Mas isso não é necessariamente o problema de todos. Alguns de nós o vinho não necessariamente acabou. Mas eu acredito que a gente não precisa nem deixar acabar para ter que ter milagre depois. A gente pode viver num lugar e num ambiente da ação de Deus. Irmão, ser cheio da palavra, ser cheio do Espírito pode nos ajudar muito. Um dia eu precisei chamar a atenção da minha esposa a respeito de algo, porque a gente, além de marido e mulher, trabalha junto, na mesma equipe pastoral. E ela deu uma bola fora. Ela foi um negócio que não tinha como eu tratar só eu e ela. Eu ia ter que resolver aquilo com toda a equipe. Então já dei uma prévia antes. Meu amor, você sabe que você errou. Você já é réu, confessa. Mas você sabe que eu não posso tratar isso só entre nós dois. Nós vamos ter que tratar dessa situação na reunião. Ela olhou para mim e falou: você tem todo o direito. Porque é exatamente como a coisa funciona. Com qualquer outro seria da mesma forma. Ela falou: não foi minha intenção, mas eu fui a primeira a reconhecer que eu errei. Ela falou: eu só quero te pedir algo que talvez me ajudaria, se você tivesse uma abordagem diferente, quando você tiver que fazer qualquer coisa semelhante comigo. Eu falei: qual? Ela disse: antes de chamar minha atenção, você me elogiasse primeiro, ajudaria muito. Irmão, eu fiquei doido na hora que ela falou isso. Eu falei: quando você faz uma coisa boa, eu só elogio, não é? Ela disse: é. Eu falei: eu não meto uma correção junto. Porque aquele momento não é o momento de corrigir, é o momento de elogiar. Eu falei: 90 e tantos % do tempo eu só te elogio. Eu falei: mas na hora que você fala algo errado, não me peça para usar essa psicologia barata. Porque eu não vou te elogiar. Eu te elogio a maior parte da minha vida, do meu tempo. Mas nessa hora nós vamos resolver. Ela ficou quieta. Não sei se foi por disque denúncia. Porque um tempo depois eu estava trancado no meu quarto um dia orando. E a glória de Deus veio. O Espírito Santo estava ali de um jeito que parece que podia pegar nele. E de repente ele falou comigo e disse: você me acusou de praticar psicologia barata. Eu levei um susto. Eu falei: eu nunca falei isso de você. A única vez que eu usei essa frase foi umas 2 semanas atrás, quando minha mulher pediu para eu elogiar antes de corrigir. Aí eu falei para ela: não me peça para usar psicologia barata. Com você eu nunca usei isso. Ele disse: se quando ela te pediu aquilo, você classificou dessa forma,
você estava me adjetivando, porque é assim que eu trabalho. Ele diz, abra sua Bíblia em Apocalipse 2 e 3 e vá ler as cartas às igrejas da Ásia. Irmão, antes de chamar a atenção de qualquer um, Jesus começava só elogiando. Conheço as tuas obras, teu labor, a tua perseverança. Suportaste as provas por causa do meu nome. Mas tem uma coisinha para nós resolver. Que você deixou o primeiro amor. Mas tem ainda a seu favor. Terminava elogiando depois. Meu pastor chama isso do efeito sanduíche. Diz que você nunca pode dar só um hambúrguer. A correção é um hambúrguer. Você tem que servir um pão, que é uma demonstração de apreço. Aí você joga um hambúrguer, depois outro pão. Eu perguntei um dia desse para ele, mas pelo menos posso dar um hambúrguer triplo no meio. Muito hambúrguer no meio. Mas quando a gente começa, querido, a ser sensível ao Espírito Santo, à palavra, não tem assunto que ele não tenha ângulo para cobrir e tratar conosco. Eu dou graças a Deus, querido, por olhar hoje 20 anos depois e ver o casamento que eu tenho. Mas isso não é de forma alguma porque a gente é perfeito. Mas ao longo do tempo a gente tem visto como o Espírito Santo nos socorre, como ele nos ajuda. Irmão, eu me lembro de uma ocasião que eu ia fazer uma besteira corrigindo meu filho. Ele estava para completar 7 anos de idade. E a gente tinha descido algumas famílias para a praia. Minha esposa, era o fim de semana do aniversário dela. Eu falei, amor, o que você quiser de aniversário, até metade do meu reino, pode pedir. Eu não tinha nada na época, estava bem fácil de fazer. Aí ela olhou para mim e falou assim, no fim de semana do meu aniversário, eu quero você só para a gente. Você não vai pregar em lugar nenhum. Eu respondi como Elias, dura coisa pediste. Mas se me vires... Aí eu acabei organizando aquele fim de semana e nós estávamos com outras famílias, a gente desceu para a praia só para passear. E quando juntou os filhos das famílias, a gente teve alguns momentos assim bem tensos, intensos, mais tensos do que eu tinha feito um acordo com ela, falei, na quinta noite e sexta até a hora do almoço, a gente já desce, mas você ainda não pode contar comigo. É meu prazo, minha deadline para entregar, botar um livro na gráfica. Falei, a partir do meio-dia, eu não mexo computador, celular, não prego em lugar nenhum. Então a gente tinha esse trato. Eram umas 11h30, eu estava correndo para terminar. De repente abre a porta do quarto, meu filho entra. Falei, pai, eu sei que eu estou errado e que eu mereço apanhar. Falei, réu, confessa, assim já é fácil. Logo depois entra uma garota, filha de uma outra família. E ela disse, pastor Luciano, Israel me bateu. Quando falou isso, irmão, meu sangue ferveu. Mas ferveu. Eu falei, o quê? Mas ela me bateu primeiro. Eu falei, conta a história, o que aconteceu? Ela pegou uma garrafa PET de Coca-Cola e deu na minha cabeça. Eu tomei dela e dei nela. Eu virei para a menina e falei, é verdade? Ela falou, é verdade, se fosse até aí estava tudo certo, porque a garrafa está vazia, não machuca ninguém. Mas só porque eu falei para ele, não doeu, ele pegou e me deu a chinelada nas costas e não dei chinelada nele. Eu só dei a mesma garrafada que não doeu. A hora que eu olhei para ele, falei, é verdade? Ele disse, é. Eu falei para ela, dá licença, por favor. E fecha a porta quando sair. Irmão, a única coisa que eu conseguia pensar, o meu chinelo ali. Eu ficava olhando para ele. Pensei, vou dar uma chinelada nas costas dele para ele ver o que é bom. Eu estava doido, falei, meu filho, o que o seu pai te diz, você nunca erga o dedo com uma mulher em hipótese nenhuma. Mas pensa num negócio que me tirou do sério. E a hora que eu fui passar a mão naquele chinelo, o Espírito Santo falou comigo e disse, você vai perder a oportunidade da sua vida de ministrar o coração do seu filho. Irmão, ele não vem só quando a gente está orando. Eu tenho muita intervenção dele que eu estava na carne. A questão é se a gente vai querer ouvi-lo ou não. E na hora daquela raiva eu pensei, o quê? Como que isso pode ser uma oportunidade? E diz, ministre o coração do seu filho. Eu peguei e falei, filho, você sabe por que você vai apanhar? Ele olhou para mim, porque você me ama e você me ensina. Eu falei, você decorou isso, você nunca entendeu isso. Quando eu falei para ele, você nunca entendeu isso. O Espírito Santo falou comigo, nem você nunca entendeu isso. Irmão, eu tive uma época que eu apanhava todo dia. Eu já cheguei a apanhar da minha mãe assim a crédito. Eu apanhei antes. Ela falou que aprontar está apanhado. Eu fui e aprontei uma das boas depois. Mas durante muito tempo, Deus me mostrou naquela hora, enquanto falava com ele, e diz, nem você entendeu. E eu falei para ele, você sabe de quem que é a ideia
de que o pai tenha corrigido o filho. Foi de quem? Eu falei, de Deus. E eu comecei desde Deuteronômio, Provérbios, eu vim passando pela Bíblia toda. E naquele momento, enquanto falava com ele, eu falei, filho, a proposta não é você continuar fazendo errado e apanhar de novo. Eu continuava fazendo errado. Eu e meus irmãos, a gente já tinha na mente uma tabela emocional de quanto cada delito custava. Esse vai ser tantas cintadas. Meu pai, não era só a quantidade de cintada, era o tipo de cinta. Quando ele estava mais misericordioso, ele pegava uma que não marcava. Quando ele estava doido com a gente, ele pegava uma de couro trançado, que a gente tinha que jogar bola de calça jeans depois. Os amigos sabiam que a gente ia apanhar. Então, na nossa cabeça, a gente dizia, olha, isso aqui provavelmente ou vai ser tanto cintado ou tanto dia de castigo. Vai valer a pena? Vai, vamos embora. A ideia, querido, não é ficar punindo alguém que vai continuar fazendo a mesma coisa. E naquela hora eu comecei a ministrar o coração dele. E eu falei, filho, você não sabe como é difícil para um pai corrigir o filho. Eu falei, um dia você vai estar na minha posição, vai me entender. Eu falei, tem hora que eu te disciplino, você vai chorar para um lado, eu vou chorar para o outro. Porque uma das coisas mais doídas para o coração de um pai é ter que corrigir o filho. Eu falei, se eu pudesse, eu trocava de lugar. Ele, sério? Eu falei, não se anime. Eu falei, eu não quero corrigir você. Eu não quero que isso continue. Eu preciso que você, de alguma forma, entenda o que é esse processo. Eu preciso que algo aconteça aí dentro. Eu comecei a ter uma conversa com ele. Irmão, o Espírito Santo veio de um jeito ali que eu fico pensando, eu não sei como eu consegui falar tudo aquilo. Eu convenci não só ele, eu convenci eu mesmo, que eu não sabia nada daquilo. Eu lembro que a primeira coisa que nós fizemos, eu falei, nós vamos orar. Porque antes de me desrespeitar sua amiga, os pais dela, você desonrou Deus. Você quebrou princípios que você conhece. Eu falei, pai, eu estou com vergonha de Deus. Eu falei, isso é ótimo. Eu falei, mas nós vamos orar, eu vou dobrar o joelho com você, eu vou segurar sua mão e nós vamos orar juntos. E depois de resolver com Deus, não pense você que você escapou. Aí é nós, mano a mano. Aí nós oramos juntos. Eu lembro que parecia a polícia dando baculejo de malandro. Eu falei, mão na mesa. Eu falei, não olha para trás, não desvia, não corre, não põe a mão. Porque senão só vai piorar. Pensa num pai que tocou o terror no filho. Eu falei, filho, vai ser a chinelada da sua vida. Eu falei, papai, não vai usar a mão que te abençoa. Eu não achei que ia precisar da varinha, não trouxe para a praia. Eu vou usar esse chinelo. Eu falei, mas isso não vai pegar só o seu traseiro, vai entrar no seu coração, na sua alma. Eu falei, vai ser a melhor chinelada que eu já te dei. E prepara que é das boas. Ele ficava, e eu dei, irmão, em nome do Senhor dos Exércitos. Foi uma. Ele mordeu os lábios, ele não chorou. Mas eu nunca vou esquecer aquele dia. Ele me deu um abraço. Na hora que ele me abraçou, ele começou a chorar. E ele disse, pai, eu entendi. Ele segurava meu rosto e dizia, olha para mim. Você pode achar que eu sou muito criança para te prometer o que eu vou te prometer. Mas ele falou, pai, eu entendi o que você disse. Essa é a última vez que você me disciplina. E me disse, nunca mais você vai precisar fazer isso de novo. Esse mês ele vai fazer 17 anos. Já são 10 anos. Eu nunca mais precisei discipliná-lo outra vez. Agora, a nossa tendência, querida, é reproduzir o nosso próprio erro. Eu ia dar nele todo santo dia, do mesmo jeito que eu apanhei, sem produzir nada. E o plano de Deus não é esse. Agora, eu e você, nós não estamos prontos para fazer tudo como deveria. Mas nós temos socorro. Se a gente permitir que a palavra, o Espírito Santo nos encham, a ponto da gente ser dirigido. Quantas vezes eu estava assim cheio de razão e o Senhor dizia, põe o rabo no meio das pernas, vai lá se humilhar, pedir perdão. Eu falei, daí ela ganha. Eu não posso deixar ela ganhar. Ele dizia, vai pedir perdão. Mas se nós deixarmos, que Deus pode fazer coisas tremendas. Eu não quero que você saia daqui para cobrar seu cônjuge de nada. Porque tem uns que não têm sabedoria. Entra no carro e diz, viu tudo que ele te falou hoje? José, depois que ele se revelou para os seus irmãos, antes de ele sair, ele falou, ei, quando iam buscar o pai, não briguem pelo caminho. Ele sabia o que ia acontecer na hora que saísse, né? Então eu vou te pedir a mesma coisa que José, não brigue pelo caminho. Mas eu gostaria que nós pudéssemos orar e dizer, Deus, nós queremos nos encher de água e nós queremos ser cheios de vinho. Nós queremos a sua presença sendo cultivada, sendo mantida, sendo preservada, sendo respeitada no nosso lar.
Irmão, eu e você não deveríamos fazer nada, absolutamente nada, do que se a gente enxergar Jesus em pessoa o tempo todo na nossa casa, a gente se envergonhasse disso. Eu já tive discussões com a minha esposa, e depois que eu lembrei que Jesus estava vendo, eu não tinha coragem nem de orar. Eu falei, ele ouviu tudo. Assim como eu acredito que apesar de todo amor, intensidade, avivamento, mesmo na vida de intimidade, a gente tem que ter pureza e cultivar a presença de Deus em todos os sentidos. Amém? Vamos orar. Quer você esteja com seu cônjuge, a maioria está, quer não. No início, quando o Anderson falou, pega na mão do seu cônjuge, o Luiz quase pegou na minha. Eu falei, que é isso? Ele falou, não, era outra coisa. Então toma cuidado para evitar esse tipo de constrangimento. E o Luiz nunca mais faça isso na frente dos outros. Vamos orar. Deus, nós precisamos tanto da sua ajuda. Reconhecemos, ó Deus, que muitas vezes o desafio do casamento é gigante, não é fácil. E a única razão pela qual não é fácil é porque a gente não é fácil. Às vezes a gente complica, às vezes a gente bagunça a coisa. A gente reconhece o quanto é carnal, o quanto a gente é limitado. Mas nós te damos graças pelo privilégio de poder te trazer para dentro do casamento, de poder te trazer para dentro de um relacionamento. Senhor, eu sei que tem gente aqui hoje com muito vinho, com pouco vinho, tem gente sem vinho, tem casamentos em fases tão diferentes, em momentos tão distintos, mas cada um de nós precisa de Ti. E nós queremos aprender a viver nesse lugar onde nosso coração de pedra é talhado, é trabalhado pelo Senhor, onde a Tua água nos enche e aplaca o efeito do que seria esse coração duro, pela sensibilidade que só a Tua palavra e só o Teu Espírito Santo pode produzir. Deus, nós queremos Te pedir perdão, porque muitas vezes não temos cultivado a Sua presença, não temos Te buscado nem juntos como casais e nem sozinhos. E muitos de nós, ó Deus, temos cometido não só o erro de permitir que o vinho acabe, mas de não Te trazer. Ou de muitas vezes, quando Te trazemos, não permitir que as Tuas instruções nos toquem. Nós queremos obedecer a Tua voz, nós queremos andar pela Tua palavra. Aliás, nós queremos nos encher dela, nós queremos nos encher do Espírito Santo. Eu oro por cada casal aqui representado. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. O Seu poder de operar milagre num casamento hoje não diminuiu, Jesus. Muito menos a Sua vontade, a Sua intenção, a Sua disposição para isso. E nós queremos Te pedir graça e favor. Eu peço que o Senhor abra os olhos dos meus irmãos e irmãs. Da mesma forma como naquele sonho, o Senhor abriu os meus olhos para crer que milagres são possíveis nessa área. Ó Deus, que a Tua palavra possa, de forma personalizada pelo Espírito Santo, incendiar o nosso coração. Estabelecer um trilho que nos leve de volta a esse lugar de restauração. Eu clamo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E para a glória de Deus.